Boa noite a todos, que Jesus nos ampare sempre. Agradecendo ao Pai por esta oportunidade abençoada do estudo e do aprendizado, que possamos nos fortalecer para a prática do bem que temos aprendido, vibrando amorosamente pelos necessitados da assistência e do auxílio onde quer que se encontrem. Que o amparo de Deus e de Jesus possa estar presente e que possamos sentir que nunca estamos sozinhos ou esquecidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. A cada dia na Terra é um novo dia de aprendizado e é importante que estejamos cientes disso. Como é importante percebermos o que ocorre ao nosso lado, o que acontece conosco como espíritos em evolução. É necessário sempre estarmos atentos qual o caminho que estamos traçando, para onde queremos realmente ir. Temos aproveitado bem o tempo, tesouro divino que Deus nos concede? Temos procurado fazer o melhor? O estudo e a compreensão dos ensinamentos de Jesus nos ajudam na busca desse caminho do progresso, da prática do bem. Busquemos nos esclarecer, compreender melhor para viver melhor. Que possamos então compreender a lição do Evangelho desta noite, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, muitos os chamados e poucos os escolhidos, instruções dos Espíritos, ao que tem se lhe dará, itens de 13 a 15. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus 12, 10 a 14. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Marcos 4, 24 a 25. E um espírito amigo que vai explicar. Bordeaux, 1862. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis
o repouso que sucede ao trabalho. O espírito amigo diz que aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. O sentido da palavra divina é aquele que compreende, porque ele se esforçou, esforços contínuos e perseverantes. E para fazer-se digno, ele já pratica aquilo que ele compreende. Continuando, tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Agora, o Espírito amigo vai dar um exemplo para que fique mais claro para o nosso entendimento. Ele continua: o filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Pensando um pouco então sobre este exemplo, Deus nos dá todos os recursos que nós necessitamos para o nosso aprendizado, para o nosso progresso, para que realmente possamos aprender a praticar o bem, a desenvolver as nossas potencialidades. Nós estamos aproveitando todos esses recursos, as oportunidades que nos surgem na vida, nos nossos dias? E o que precisamos fazer se percebermos que não estamos realmente fazendo o que é preciso fazer? Então vamos ver a continuação. Ele deve entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Então, Deus do amor e caridade, o que ele diz aqui? Do coração, arroteai os vossos corações. Arrotear o nosso coração seria preparar o solo para plantar a boa semente. A boa semente são os ensinamentos de Jesus. E essa semente precisa do orvalho do amor para produzir a caridade. Voltando ali, quando ele disse, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. O quanto o estudo, a compreensão desses ensinamentos do Cristo
da palavra divina vai nos ajudar nessa prática da caridade, que é o amor em ação. O Espírito amigo ainda disse: homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e os vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. A justiça. Então, aquele que não cultivou o campo, perde a sementeira. O que fazemos ou deixamos de fazer tem consequências, que é a justiça divina, a justiça do Senhor. Vamos buscar agora em Emmanuel explicações para um melhor entendimento. Então ele diz, no livro da Esperança, ter e manter, através da psicografia de Chico Xavier. Então ele inicia assim: pois quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem, será tirado dele. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 25. E Emmanuel esclarece. Reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres. E a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Emmanuel deixa bem claro para nós que teremos da vida aquilo que oferecemos à vida, como Jesus nos ensinou, a cada um segundo suas obras. Então, pela lei de causa e efeito, recebemos ali de retorno de acordo com as construções que realizamos. Não há privilégio, cada um tem o seu merecimento. Se queremos a paz, necessitamos construí-la em nós, com a consciência tranquila pelo dever retamente cumprido, disciplinar pensamentos, harmonizar os sentimentos. Se queremos saúde física e espiritual, é necessário cuidar do corpo e da alma, vivendo com simplicidade, evitando excessos, tendo autocontrole. Se queremos trabalho profissional ou espiritual, valorizemos as oportunidades com boa vontade e perseverança. E se queremos nos aproximar do Cristo, o que necessitamos fazer? Vamos acompanhar uma página de Meimei do livro O Espírito da Verdade, recebida por Francisco Cândido Xavier. Encontro marcado. Quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a promessa divina.
estarei convosco até ao fim dos séculos. Acendeu-lhe a esperança no imo d'alma. E certa manhã partiu à procura do mestre, a feição de corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se lhe venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé aí brilhava entre cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou o divino amigo. Buscou nos vastos recintos onde se lhe pronunciava o nome com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro, no verbo daqueles que sossobravam dourados livros, não lhe anotou a presença. Na jornada exaustiva gastou as horas. Em vão atravessou portadas e colunas, altares e jardins. Descia gélida à noite quando escutou os gemidos de uma criança doente, abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele e fremente bradou: Mestre, mestre! O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe expungia toda a chaga de angústia, e falou compassivo: Realmente, filho meu, estarei com todos e em toda parte até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade, em cuja luz tenho encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Debalde tentou o discípulo reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas, a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino, mas na acústica do próprio ser ressoavam para ele agora as palavras inesquecíveis. Toda vez que amparardes a um desses pequeninos, por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. Meimei. E Frei Fabiano de Cristo, quando retornou ao plano espiritual, após a sua jornada aqui na Terra, na jornada de amor e caridade, é recebido com uma multidão que vem ao seu encontro e vê fisionomias felizes de antigos aflitos que ele atendeu ali no convento. Esses irmãos, entre esses irmãos está Francisco de Assis, o pobre de Deus, que o abraça e diz: levanta-te, que eles tinham ajoelhado, que te levo ao Senhor e somente diante dele te deves render. E Fabiano ali é levado até Jesus, que lhe diz: filho, recebes hoje a coroa da vida que meu Pai reserva aos eleitos do seu reino, por teres perseverado no bem até o fim. És bem-vindo ao reino do Pai, Fabiano. Podes agora escolher o mundo feliz a que tens direito de ingresso. E Fabiano, emocionado, se ajoelha, em pranto convulsivo. E Jesus lhe diz: onde queres estar a partir deste momento? Fabiano, lembrando-se de todos os que sofrem aqui na terra e de tantas situações dolorosas, pede a Jesus: deixai-me, Senhor, como porteiro de tua mansão. E desde então, Fabiano de Cristo, sob o amparo misericordioso de Jesus, dentro do campo da espiritualidade infeliz, ergue casas em que os egressos do mal tenham um pouso para transitar entre as sombras do passado e as luzes eternas do porvir. Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade. A quem tem o amor, mais amor se dará. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Dando continuidade então ao nosso encontro desta noite, vamos retomar o tema da semana passada. Quando chega a primavera, é um texto de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, em que ela trabalha as profecias de Jesus, né? Baseada nos textos narrados por Mateus, Lucas e Marcos, né? Mateus, Lucas e Marcos. E é interessante que quando nós pensamos em profecias, porque as profecias têm se cumprido, né? A primeira que ela cita ali, como nós vimos a semana passada, é não ficará pedra sobre pedra. Então, para nós percebermos que as profecias se cumprem, mas elas não são ditas para não se cumprirem. Aliás, elas não foram alertadas por Jesus para que se cumprissem. Na verdade, Jesus, quando nos alerta desses tempos, dos tempos que chegariam e hoje são chegados, né? Hoje chegaram, vivemos esses tempos, ele nos alertou lá para que pudesse ter sido de outra forma. Então nós podemos depreender que as profecias, elas partiram de Jesus como um alerta para que não se cumprissem. Ele nos mostrou que o distanciamento do bem, o distanciamento que manteríamos dele, nos levaria a viver todas aquelas situações que ele coloca, que ele aponta. Mas poderia ter sido de outra forma. Porque se não fosse assim, não haveria sentido o alerta. É o alerta cujo objetivo é nos atentar a essa necessidade. É que percebamos que vivemos os últimos ais, os toques das trombetas. Provavelmente os ais já foram dados, porque nós já estamos em pleno momento de transição, né? Então, haverá muitos ais, né? Se compreendermos os ais como a dor maior, né? Queira Deus que estejamos aprendendo, estejamos buscando mudanças, né? Para que as coisas possam efetivamente tomar o rumo para que vieram. Existe toda uma programação, uma intenção nessas situações que se fazem, que nós criamos, evidentemente, mas cujo desfecho é o bem, né? Então, vamos atentar bastante às profecias? Vamos lá. Hoje o mundo estertora, diz Amélia. Os clarões das deflagrações dos artefatos nucleares ocultam a claridade do sol e os que lhes sofrem o pesadelo não dispõem de tempo para vir ao lar ou fugir para os montes. Ela se reporta aqui às guerras nucleares, né, em que não há tempo para nada. Aqueles que são vítimas dessa situação, eles não têm tempo para absolutamente nada, né? E Jesus falou lá, né, que quem estivesse nos telhados não teria tempo de descer. Quem estivesse na cidade não poderia ir aos montes, né? E ela continua: o homem que aluniça pensa talvez em utilizar o satélite cinzento para torná-lo base de foguetes, ponto de estratégia militar, banhando-o, quiçá um dia, com o sangue humano. A presciência de Jesus, diz ela, né? Porque de fato o homem ainda, ele está buscando todas essas conquistas com um objetivo. Há objetivos, né? A disputa entre nações para que se consiga aí toda essa parte de conquistas no espaço, né? Então há muita competição e empenho nesse sentido para se fazer ali o possuidor, né, de determinadas regiões do espaço, né? Então o homem hoje olha para o espaço desde
por volta lá dos anos 60, né? 69 pisou na Lua pela primeira vez. Então, o homem tem essa busca, esse desejo, mas que ainda tem, né? Tem ali a necessidade, ainda o que dita isso é o poder, né? Mas eu estou me lembrando agora que lá nos anos após 69, né, ou por aquela época, perguntaram ao Chico sobre essa situação, né, de tanto dispêndio, tantos gastos com essas conquistas e tanta fome, tanta necessidade. E ele disse que não nos preocupássemos, né, com essas buscas, porque elas seriam muito importantes no porvir. Todas essas experiências que se busca hoje, elas têm uma razão, né? Mesmo que as intenções ainda não sejam as adequadas, elas estão construindo um futuro, né? Fará parte do nosso futuro. Mas o Chico complementa ali que não se chegaria a pontos tão desejados enquanto a fraternidade não estivesse imperando nos corações, né? Então, há todo um caminho sendo traçado, mas realmente aquilo que se busca, aquilo que se deseja, só se dará quando tiver havido mudança efetiva no coração humano. Continuando. Jerusalém, coloca Amélia. Claro está que não se restringia ao apelo comovido de Jesus a apenas aquela cidade, mas a terra inteira, onde o orgulho espalhasse miasmas e tóxicos, onde o ódio urdisse crimes e guerras, as perversidades engendrassem alucinações e a sensualidade provocasse decadência. Então, Jerusalém simboliza a nossa terra, simboliza todos nós, humanidade da terra. Quando ele fala, ó Jerusalém, Jerusalém, ele se dirige a todos nós. Todavia, no meio das trevas dominadoras, as estrelas cairiam do céu com as virtudes de lá e iluminariam o mundo, arrancando-o para a madrugada de bênçãos por vindouras. Então Jesus fala, né, que as estrelas cairiam do céu, que linda linguagem figurada, simbolizando justamente aqueles espíritos todos que se juntariam aqui para nos ajudar, como temos ciência, né, de equipes e equipes que estão juntas, que se deram as mãos, digamos assim, né, montando ali todo um cerco em torno de nós para nos ajudar da melhor forma a passarmos por esses períodos. Então, não só com essa ajuda espiritual, influenciando aos encarnados, porque os espíritos precisam do instrumento, precisam dos encarnados para agirem, né? E para que eles possam agir, muitos estão encarnados entre nós e se fazem seus instrumentos, né? E trazem a sua própria, porque eles têm condição, trazem a sua própria contribuição para esses tempos que vivemos. Então são essas estrelas do céu que caem, que jorram, né? E de tudo isso nós teremos um grande avanço, porque essas presenças encarnadas entre nós, elas trazem marcas profundas, positivas, de caminhos que se abrem, de mudanças, de progresso. Então, o que nós veremos quando tudo isso se acalmar, será um resultado altamente positivo, porque estão aí, a despeito de tudo, né? Estão aí, calados, digamos assim, no sentido de discretos, mas estão aí trazendo a sua contribuição. E que discrição seria essa? É uma discrição porque nós não os percebemos, nós não valorizamos, nós damos muito mais valor para o triunfo, como foi dito na semana passada no texto,
pululam em triunfo os pigmeus morais. Pigmeus morais, eles centralizam as atenções. Enquanto os gigantes se apagam nos ministérios da renúncia, acendendo esperanças no mundo. Então estão aí trabalhando em silêncio e nem são notados, porque os olhos estão para os pigmeus morais. E assim vamos, todavia, não passou ainda a geração dos espíritos que estavam naqueles dias do sermão profético. Muito interessante essa colocação aqui da Amélia, né? Porque Jesus falava: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então ele vai falando enunciando todas essas situações, né? E diz que aquela geração não passaria enquanto essas coisas não sucedessem. Nós poderíamos até não entender o que ele quer dizer com geração, porque nós temos um conceito de geração, mas ele está se referindo a esse tempo, a esse período dessas encarnações desses espíritos. Ela fala em seguida: renasceram, periodicamente, hoje se encontra entre os homens, aguardando, preparando uma outra ordem de valores. Então, o que ela coloca aqui? Que eles ouviram que Jesus nos disse a eles ouviram, e foi dito que aquela geração não passaria antes que isso se cumprisse, mostrando que eles estariam conosco em vários períodos da humanidade. Tanto que ela fala: renasceram periodicamente, né? E sempre estando aqui. Se nós buscarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mensagens trazida por um deles, que agora eu não me lembro o nome, fala sobre esses profetas que sempre retornaram entre nós, né? São esses espíritos preparados, né? Que sempre estiveram entre nós, trazendo ali a sua contribuição. E é interessante que ele fala: e estão agora entre vós. Estão agora entre vós foi quando Kardec estava recebendo todas essas mensagens, né? Compilando, codificando a doutrina, né? E um dos que nós temos certeza absoluta, né, que estava entre nós, é Allan Kardec, que foi o profeta Elias, né, que depois veio como João Batista e depois como Kardec, além de outras tantas de algumas encarnações, né? Então, é impressionante como tudo vai se clareando, né? Renasceram periodicamente, hoje se encontram entre os homens, aguardando, preparando uma outra ordem de valores. Por que eles têm que aguardar? Porque acho que nós não sofremos ainda o suficiente. Eles vieram para ajudar essa mudança, e essa mudança se fará. Acreditemos ou não, queiramos ou não, e se nos colocarmos muito aquém dessa mudança, nem poderemos continuar aqui. Mas essa mudança se fará, queiramos ou não. E por que eles têm que aguardar? Eles têm que aguardar que esse chacoalhar, né, pela dor, pelas inseguranças, pela incerteza, que nos leva a buscarmos o conhecimento da imortalidade da alma, porque nos sentimos sem chão, então vamos buscar, né? Aquela segurança que sentíamos, deixamos de sentir, vamos buscar ao alto, né? Então é todo um processo que se dá para muitos de nós. E eles aguardam justamente que essa dor, que esse período em que a dor se faz mais intensa, possa produzir os efeitos, né? Para que eles consigam preparar essa outra ordem de valores. Mudaram-se os mapas zodiacais.
a terra se modificou conforme o anúncio, enquanto eles esperariam as dores a fim de iniciarem um mundo melhor. Olha, aqui está confirmado: esperariam as dores a fim de iniciarem o mundo melhor. Iniciarem o mundo melhor. Jesus falou: quando as trevas se fizerem mais intensas, eu enviarei o Consolador. Então vejam, o Consolador veio em tempos dificílimos. 1857, temos o marco inicial. Basta estudarmos a história, veremos lá a necessidade desses tempos. O afastamento de Deus, o afastamento de Jesus, em que a vã filosofia nos levava. No entanto, o Consolador, ele veio justamente para nos ajudar a modificar tudo isso, para nos ajudar a fazer com que essas profecias logo se cumprissem e esse alvorecer pudesse chegar logo, né? Mas ainda depende de nós, sempre dependerá de nós. Então, os espíritos da luz, em nome do Senhor, ora clarificam os momentos de sombras que descem, enquanto o Consolador sustém e conduz os ânimos. Então, esses espíritos preparados em nome do Senhor, né? Ora clarificam os momentos de sombras que descem. Então, vivemos um período de sombras, mas eles nos clareiam. E o Consolador nos sustém os ânimos, inclusive desses que precisam vir junto ainda de nós, com uma diferença de padrão vibratório brutal. Como deve ser difícil para esses espíritos tão preparados estarem juntos a nós ainda tão embrutecidos, tão endurecidos, tão distantes. Essas vozes que soam no deserto, né? Mas que com essa dor hoje se fazem mais ouvidas. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Alertou-nos Jesus, não é? Jerusalém, Jerusalém, ai de ti, que matas os profetas e lapidas aqueles que te são enviados. Quantas vezes pretendi reunir os teus filhos, como a galinha recolhe os pintainhos sob as suas asas, tu não quiseste. Então ele fala aqui, Jerusalém, Jerusalém. Ele quis reunir esse povo, né? Reunir esses filhos. Como a galinha colhe ali nas asas todos os pintinhos, mas ele não conseguiu. Isso se estende a ele querer reunir a todos nós, suas ovelhas, para que nos sintamos verdadeiros irmãos. Então, esta mudança que se fará no nível de consciência, é a nossa consciência que modificará. Esse é o ponto. Haverá uma mudança na nossa compreensão de vida. Os objetivos da nossa vida serão outros. Chegará o dia em que nós olharemos para o que estamos fazendo hoje e pensaremos: nossa, como que eu pude ficar tão distante de tudo aquilo que verdadeiramente importa? E ela finaliza dizendo: à lamentação dolorosa do Rabi nascem os cânticos de felicidade que já ecoam na terra em transformação, dizendo: volta, Senhor, já que a noite desce sobre nós, sê a claridade do mundo, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Se Jesus lamentou, se o doce Rabi lamentou, chorou, suou sangue, é narrado. Que sofrimento atroz, que sentimento de amor por nós leva a suar sangue
Se ele lamentou num cântico de dor tudo aquilo que ele vislumbrou que passaríamos, é porque poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Com certeza não precisaríamos de tanta dor para buscar essa mudança que esses seus mensageiros aguardam. Que a dor nos ajude a colaborar com eles nessa transformação, propagando esse cântico de felicidade que já ecoa na terra. Paremos de lamentar, nos abracemos, sentindo as bênçãos que vêm do alto. Que de nossos corações nasçam os bons propósitos de abraçarmos a causa do Cristo, colaborando dentro das nossas condições, para que o Evangelho do Cristo se implante em nossos corações. Tenhamos uma noite de paz.